vou ler rapidamente aqui um comentário mais acima que eu vi da Neide. Tudo se encaixa, nem percebo, mas se apresentar alguma situação que me lembre um fato que vivenciei, minha reação é apavorante. Não admito repetir o erro, bate uma culpa. Malaxofobia, muito prazer. Você pegou o feeling, Neide. Você pegou o feeling. E você falou aqui no seu comentário, Neide, uma coisa que é muito interessante. Por vezes a gente pode pensar na presença da malaxofobia, não nela totalmente, mas podemos pensar a malaxofobia em termos de um espectro de comprometimento. Esse espectro de comprometimento, alguns terão mais, outros terão menos. Mas dependendo do modo não elaborado e devidamente processado em relação àquilo que se viveu no passado, a gente cria formações defensivas na nossa alma e que criam verdadeiros quadros fóbicos, né? Que criam verdadeiros quadros fóbicos quando a gente passa por situações parecidas. E é exatamente o que você falou. Isso me recorda eu estou no meu segundo casamento. Eu tive tive já um casamento anterior e o meu divórcio ele foi bem dolorido, me doeu, e a impressão dessa dor no modo como eu a vivenciei dentro de mim, mesmo depois de passar um tempo trabalhando aquilo, refletindo sobre aquilo, procurando elaborar aquilo, quando os afetos passaram, amenizaram e sossegaram, e eu já pensando que a página já estava virada, que eu já estava em outro capítulo, eu conheço a Michele, começo um novo relacionamento afetivo, e na minha interação com a Michele eu fui percebendo que estava se formando o caminho potencial para a reconstrução da minha vida afetiva, e aí eu propus casar com ela, porque essa é a minha vibe, né? Eu particularmente eu não tenho problemas com isso. Para mim, casar é se relacionar tanto quanto namorar. Tanto que eu digo até hoje que eu não estou casado com a Michele, eu estou casando, a gente está no gerúndio. Essa é uma relação em andamento, constante. Mas isso a gente vai ver melhor na semana que vem. Eu sei que no que a gente começou a visitar salões de festa, fazer degustação, passando por todo aquele ritual de preparação, mensuramento, de preços, valores, buffet, situações essas que eu já tinha passado anteriormente, eu fui abruptamente acometido por uma insegurança absurda. Absurda. E eu, meu Deus, o que é isso? O que é isso? E eu não entendendo o que estava acontecendo. E eu comecei um conflito existencial. Na época o meu pai ainda era vivo, porque isso aconteceu em final de 2012. E eu comecei a marcar, meu pai ele sempre foi um bom ouvinte. E eu marcava no shopping com meu pai e eu ficava conversando. E a Michele uma vez ligou para mim e sem que eu pudesse encontrá-la pessoalmente, ela sentiu a minha voz alterada no telefone. E ela falou: Felipe, o que tá havendo com a sua voz? O que tá havendo com você? Você tá diferente. Eu falei assim: Michele, você vai me desculpar. Isso não é da minha índole, mas eu não sei nem como te falar. Porque eu sei que eu agora vou estar passando pelo papelão de um cafajeste. Mas eu não tenho outra alternativa a não ser te comunicar. Eu
eu tô numa insegurança absurda que eu não sei de onde isso tá nascendo. Você vai me desculpar, né? A gente tá indo visitar salão de festa, a gente tá indo ver degustação e Michele, embora isso para você seja uma novidade, eu já passei por tudo isso. E eu estou a princípio pensando que talvez seja isso o gatilho. E ali naquele momento, a Michele, ela falou uma coisa que fez toda a diferença para que a gente pudesse continuar, né? Ela virou e falou: Felipe, faz o seguinte então, esquece casamento, vamos continuar namorando. Foi você que propôs, era você que estava propondo o casamento. Eu, por mim, até esperava mais um pouco. Falei assim: mas Michele, a sua família, a gente já envolveu eles e tudo. Não, Felipe, minha família eu resolvo, deixa comigo. De alguma forma, instantaneamente, aquilo me deu um alívio. Eu falei: cara, então tá bom, vamos só namorar. Vamos só namorar. E dali eu fui conversando com o meu pai, mas naquela época, final de 2012, no início de 2013, eu já estava com uma viagem que eu iria fazer. Eu ia fazer uma viagem até com finalidade espiritual, né, da minha espiritualidade, para Israel, Turquia e Grécia. E eu entendi que de repente, combinei com ela que eu faria essa viagem, e de fato aquela viagem foi uma viagem para fora e para dentro. Porque ali eu fui assim tratado. Eu fui tratado e eu fui botando as peças no lugar. Graças a Deus não me precipitei com nenhuma atitude afoita. E dali foi batendo uma saudade da Michele, e ali eu fui organizando as peças, e ali foi formulando de modo que dali assentou no meu coração que era ela. Tanto que eu voltei da viagem em fevereiro de 2013. Em março de 2013 nós noivamos, e em abril de 2014 nós casamos. Só não casamos antes porque a gente precisava se capitalizar para o evento. Mas você veja como que uma coisa que então parecia oculta prorrompe dentro da gente de modo quase que como uma possessão, e que é nessas horas que muita gente se precipita, termina, trai, foge, sobe, desce, faz, ofende, briga, e é aí que a malaxofobia provoca muitos males nos envolvidos. Mas a grande verdade é que se a gente se permite passar por aquilo que viveu, mesmo que aquilo que tenhamos vivido tenha gerado um trauma, e a gente se permita se dessensibilizar daquela memória, então, paulatinamente, obviamente que com bom esclarecimento e compreensão da parte do outro, isso pode ir sendo curado em nós. Então, eu deixo aqui o compartilhamento até da minha experiência pessoal em mais uma nuance no qual, no seu espectro parcial, a malaxofobia pode contribuir para sabotar relacionamentos. Sabotar relacionamentos. De modo a tornar relacionamentos aquela coisa angustiante para os envolvidos, em que os dois inseridos na relação sentem que tem potencial, sentem que é bacana, mas de uma forma estranha os dois ficam contribuindo para boicotar o bom andamento da relação. Isso nada mais é do que reflexos da malaxofobia, que funciona como uma espécie de reatividade fóbica a determinadas vivências e experiências que foram vividas de maneira traumática no passado.